obrigado à presença de vocês aqui esta manhã. É sempre uma satisfação voltar a Curitiba, voltar a Uniandrade, rever colegas tão queridos, conhecer novos colegas. Muitíssimo obrigado. Bem, em 1876, julho de 1876, Samuel Langhorne Clemens lança The Adventures of Tom Sawyer. É um romance que trata das estripulias do protagonista em sua cidade fictícia, St. Petersburg, que é Hannibal, no estado de Missouri, com um grupo de amigos. O romance tem uma estrutura episódica e é um romance relativamente tradicional, onde você tem um narrador culto, onisciente, que conta essa história desse jovem. E a variedade linguística, já bastante rica, está instalada nos diálogos. Essa prática era corrente na literatura norte-americana. Melville já tinha feito isso, Hawthorne. Na Inglaterra, Hardy estava fazendo isso, Dickens já tinha feito, Austen, Sterne, Smollett, Fielding, sem falar em Chaucer. No continente, com certeza, Cervantes já tinha feito isso. Um ano antes de publicar Tom Sawyer, ou seja, em julho de 1875, Mark Twain já pensava na continuação do conto. E ele já queria, isso está nas cartas, selecionar esse personagem menor, Huckleberry Finn, menino de 13 anos, para ser o narrador dessa história. E nas cartas, o Mark Twain já diz que ele queria continuar a história, como de fato continuou, não apenas com Adventures of Huckleberry Finn, mas com Tom Sawyer Detective e Tom Sawyer Abroad, mas que ele queria mudar a perspectiva, mudar o ponto de vista. E ele, então, seleciona esse menino de 13 anos, semi-letrado, para escrever o que o Mark Twain mesmo chama de sua autobiografia. Então, por definição, o romance seria todo em primeira pessoa, narrado por esse menino, semi-letrado, ou seja, não existe norma culta no romance. Isso é uma grande inovação, porque a variação linguística não está instalada apenas nos diálogos, mas o romance inteiro existe em variação linguística. Então, vamos agora falar da tradução, né? Sem dúvida, o maior desafio ao se traduzir Adventures of Huckleberry Finn decorre do dilema imposto pela reprodução escrita de marcas de oralidade e de variedade linguística nas palavras da tradutora Rosaira Eichenberg, do impasse de como reproduzir em português os vários dialetos do original. Tal desafio, porém, não é exclusividade da tradução, mas se impõe igualmente à obra originária. O próprio Clemens demonstra plena consciência dessa questão. No célebre artigo Fenimore Cooper's Literary Offenses, publicado na North American Review em julho de 1895, Clemens afirma, e eu cito, quando os personagens de uma história conversam, a conversa deve soar como uma conversa humana, conforme seres humanos conversariam naquelas circunstâncias. E mais, em carta endereçada a Edward Bok, editor do Ladies' Home Journal, Clemens admite: o discurso falado é uma coisa, o discurso escrito é bem diferente. No momento em que uma conversa é impressa, já se reconhece que não é mais aquilo que se ouviu. Percebe-se que algo imenso se perdeu, ou seja, a própria alma do diálogo. Todavia, se a preocupação com esse algo imenso a ser perdido, referente à difícil
reprodução escrita da oralidade e da variedade linguística não impediu Clemens de ensaiar a captura das nuances das diversas vozes usuárias dos 7 dialetos supostamente existentes e mencionados na explicação e que conversam em Huck Finn. E se essas 7 variedades, conforme Albert Payne afirma, não são sistematicamente mantidas, pode-se deduzir que, valendo-se dos falares dos personagens para construir uma representação crível de determinado lugar e tempo, Clemens busca e alcança, em vez de acuidade dialetológica, um efeito artístico convincente. E se na construção de personagens ficcionais é axiomático que aquilo que um personagem diz é tão importante quanto o próprio linguajar empregado, e se o autor desvia da norma padrão e recorre à variedade linguística como marca registrada da obra originária, na tradução, a opção por render-se diante da variedade linguística, vertendo o dialeto em norma padrão, não satisfaz. Mas, antes de avançar com a discussão, convém invocar definições operacionais de alguns conceitos. Norma padrão, ou português padrão, por exemplo, segundo Marcos Banho, é aquele modelo ideal de língua que deve ser usado pelas autoridades, pelos órgãos oficiais, pelas pessoas cultas, pelos escritores e jornalistas, aquele que deve ser ensinado na escola. O grifo está no original, fim de citação. Contudo, demonstrando pleno entendimento da complexidade desse conceito, o próprio Banho esclarece que padrão é um modelo abstrato, uma espécie de língua ideal, portanto, não real. Quando se fala de padrão, aduz Banho, não se fala de uma variedade de língua viva, concreta, palpável. O padrão é sempre um modelo, uma referência, uma medida de avaliação. No clássico estudo Social Linguistics, An Introduction to Language and Society, Peter Trudgill define variedade linguística, conceito para ele intercambiável com dialeto. E eu cito: variações em uso de vocabulário e sintaxe, além de pronúncia, no âmbito de determinado idioma. Sabemos que os idiomas apresentam múltiplos dialetos, que variam não apenas em função de fatores geográficos, mas também socioculturais, políticos, históricos, religiosos, temporais e étnicos. De fato, o português não padrão apresenta diferenças em relação ao padrão, não somente de acordo com regiões geográficas, mas também com classes sociais, faixas etárias e níveis de escolarização dos respectivos falantes. A fim de não trivializar a questão, convém relembrar o alerta feito por Bagno quanto ao conceito de padrão. Se, como vimos, a ideia de português padrão é algo abstrato, a ideia de português não padrão, no singular, é igualmente abstrata. Para Bagno, não existe um português padrão de um lado e um português não padrão de outro, mas sim uma norma ou padrão abstrato de um lado e a língua concreta, com todas as suas variedades, do outro. Seguindo B. G. Epstein, em sua recente análise de 15 traduções suecas de Adventures of Huckleberry Finn, variedade linguística, na tradução que eu fiz, é entendida como um fenômeno léxico-sintático e fonético, envolvendo palavras, expressões, empregos gramaticais ou pronúncia, utilizados diferente ou exclusivamente por determinados falantes. Esse artigo está online, neste momento, na Ilha do Desterro mais recente, agora de 2018. Diante dos desafios impostos pela tradução do dialeto, e alicerçada por essas definições operacionais
de conceitos relativos à variação linguística, minha tradução buscou estratégias e soluções respaldadas epistemologicamente por noções defendidas por Marco Lucchesi e por Raimundo Carvalho. Noções que contemplam o ato tradutório como intervenção que transcende a questão da competência linguística. No livro Palavra de Escritor, Tradutor, Lucchesi afirma, e eu cito, a tradução literária não se limita a um espaço reificado de exclusiva competência linguística, nem se encerra na dinâmica semântica da língua 1 para a língua 2, como se o tradutor fosse apenas um operador neutro. E em um colóquio realizado na Universidade Federal do Ceará, em novembro do ano passado, Raimundo Carvalho criticou o que ele chama de a tradução filológica, aquela que promete, mas não é capaz de entregar o mesmo. E defendeu a tradução como fazer artístico, não como decalque ou mera equivalência ou a tentativa de fazer o mesmo. Portanto, apresso-me em apresentar um caveat. Minha tradução de Huckleberry Finn não é obra de um operador neutro que pretende reproduzir o mesmo, seja número ou grau de variações linguísticas verificadas na obra originária. Qual é o meu objetivo, então? O objetivo maior é construir um efeito artístico que não prive o leitor da fruição polifônica dessa obra-prima de Sam Clemens. Para tal, a exemplo do que, conforme vimos, parece ter sido o objetivo do próprio Clemens, a busca é, sobretudo, pelo mencionado esse efeito estético, e não por uma representação de 7 variedades linguísticas, cuja acuidade possa ser verificada e atestada em laboratórios de fonologia. Algo que, sob o ponto de vista artístico, a meu ver, seria secundário. Em outras palavras, nesse Huck Finn, a exemplo do que perseguia Rosaura Eichenberg no dela, a representação dos dialetos em português foi inevitavelmente apenas uma aproximação. Depois de explicitar o objetivo maior da tradução, e antes de elencar, comentar e ilustrar algumas estratégias adotadas para fazer frente ao desafio da tradução dos dialetos, eu gostaria de brevemente me deter na opção tradutória de um item lexical tão controverso quanto sensível, the N-word, nigger, que ocorre cerca de 200 vezes no livro. Apesar de praticamente todos os personagens envolvidos nas aventuras usarem a palavra, inclusive os próprios escravos, o emprego extensivo do termo nigger no texto tem mantido o livro no centro do debate acerca, a um só tempo, de racismo e liberdade de expressão. Já em 1844, ou seja, o ano da primeira edição inglesa e canadense, que foi em dezembro de 84, e a primeira edição norte-americana foi em fevereiro de 85, enquanto o livro era impresso, o emprego da palavra já foi mal recebido por determinados segmentos de leitores. George Washington Cable, durante uma turnê de leitura realizada por Clemens e por ele próprio, opôs-se ao subtítulo "Não dá para ensinar preto a debater", para identificar um trecho do capítulo 14. Por muito tempo, a NAACP, National Association for the Advancement of Colored People, questionou a adoção do livro nas escolas, sobretudo devido ao frequente emprego da palavra nigger e ao uso da palavra negro sem a inicial maiúscula. E Toni Morrison, vencedora do Nobel de Literatura de 1993, pronunciou-se a respeito da controvérsia. Embora confessasse que seu primeiro encontro com Huck Finn fosse nos bancos escolares e que isso a deixara, ela diz, receosa e assustada, Morrison concluiu que tentativas de banir Huck Finn
baseavam-se em uma noção tacanha acerca da ofensa que o emprego do termo nigger, por Mark Twain, pode causar em estudantes negros e do efeito corrosivo que tal emprego pode produzir em estudantes brancos. Adventures of Huckleberry Finn registra nigger, termo vulgar, grosseiro e derrogatório, inclusive à época, para definir escravo ou indivíduo de ascendência africana. Em inglês, o epíteto é relativamente recente, visto que o Oxford English Dictionary não assinala ocorrências anteriores ao século XVIII. Cumpre lembrar, Clemens nasceu e cresceu no Missouri, estado escravagista, e o emprego que ele faz do termo no livro reflete o contexto em que foi criado. Na tradução, empregar termos hoje politicamente corretos, tais como afrodescendente, pardo ou mesmo negro, além de constituir anacronismo, seria inverossímil diante da retórica e do contexto dos personagens de Huck Finn. A opção por nego, embora coloquial e distante da norma padrão, não satisfaz, mesmo porque o termo pode ter conotação carinhosa. Crioulo, embora dicionarizado, como, e eu cito, disse de ou qualquer indivíduo negro, fim de citação, tampouco parece promissor, mesmo porque a palavra remete a contextos culturais brasileiros demasiado específicos, inclusive regionais. E substituir nigger pelo uso indiscriminado de escravo, conforme foi feito por John Wallace em sua adaptação, leia-se, sanitização, do romance após a celeuma causada pela censura do livro, levada a termo em Fairfax, na Virgínia, seria problemático. Primeiro porque, conforme constatamos em episódios do próprio livro, havia à época negros livres, portanto, que não eram escravos. Segundo porque a troca implicaria uma sanitização tão desnecessária quanto empobrecedora, algo semelhante à bowdlerização dos textos dramáticos shakespearianos na Inglaterra vitoriana. Diante disso, a opção por preto visa preservar um pouco da carga semântica depreciativa contida no termo originário. Cumpre enfatizar, no entanto, que Huck utiliza o termo por hábito e não por malícia. Bom, focando, então, as estratégias, sabemos que diversas têm sido adotadas por tradutores para enfrentar o desafio do dialeto. Epstein arrola e explica 10 dessas estratégias: supressão, padronização, substituição, inclusão, explicação, compensação, adaptação, representação gramatical, representação ortográfica e representação lexical. A terceira dessas estratégias, substituição, me parece infrutífera. Substituir um dialeto identificado na obra originária por outro geograficamente localizado na cultura de chegada, por exemplo, fazendo com que personagens que sabidamente habitam as margens do rio Mississippi, no sul dos Estados Unidos, falem como mineiros, gaúchos ou paraibanos, empregando regionalismos tais como você, tchê ou cabra da peste, seria uma distorção empobrecedora da realidade ficcional da narrativa. Mas, se na tradução estabelecer variação linguística por região não resolve, a noção da existência de traços linguísticos comuns a todas as variedades dialetais não padrão, a correlação entre traços linguísticos e classe social, bem como a noção de dialeto social, serão úteis, pois priorizam variedade linguística de acordo com a condição sociocultural do falante.
Por uma feliz coincidência, consta que na classificação das variedades linguísticas observadas no Brasil, o principal fator levado em conta pelos pesquisadores tem sido, precisamente, a condição de escolaridade do falante. Por conseguinte, com base no nível de escolaridade dos personagens, na intensidade da variação léxico-sintática observada em suas falas, e considerando a preocupação expressa por Clemens na já mencionada explicação, com o equívoco de o leitor supor que todos os personagens do livro falem de maneira idêntica, a tradução dividiu as figuras ficcionais de Huck Finn em 3 grandes grupos. Grupo 1, marcado por um grau de variação intenso. Jim, os demais escravos, a White Trash, pai de Huck, o vigia da barca, o velho Boggs, os balseiros, inclusive no trecho conhecido como Aventuras de Ned, no capítulo 16, que costuma ser retirado, mas que nessa tradução vai constar, à exceção da breve fala do capitão da balsa, que se aproxima da norma padrão. Grupo 2, marcado por um grau de variação médio. Huck, Tom e os demais meninos. Buck Grangerford, senhora Judith Loftus, tio Silas, tia Sally, tia Polly, o duque e o rei, esses 2, exceto quando representam papéis dramáticos, lembram que eles são atores, um deles, pelo menos, é, e quando empregam plurais, bem como algumas palavras e expressões conforme a norma padrão. Por exemplo, cavalheiro, em vez de cavaleiro por cavalheiro, outrora, ou musa histriônica, porque isso está sendo memorizado nos papéis. Grupo 3, marcado por grau de variação mínimo. A senhorita Watson, Mary Jane e suas irmãs, Harvey Wilkes, o verdadeiro, não o falso, Jack Parker e o amigo, o juiz Thatcher, os outros juízes, o capitão da balsa, Coronel Grangerford e a esposa, Coronel Sherburne, Dr. Robinson, Levi Bell. Esse é o terceiro grupo. Daí, recorrendo às 3 últimas estratégias arroladas por Epstein, relembrando, representação gramatical, representação ortográfica e representação lexical, a tradução tenta captar nuances e diferenças das diversas vozes que conversam no livro. Portanto, mais um caveado. Os solecismos gramaticais, as grafias que divergem das formas dicionarizadas, bem como o léxico não padrão, não denunciam o descuido do tradutor ou do revisor. Antes, são propositadas tentativas de emulação de padrões brasileiros de fala que possam corresponder aos respectivos níveis socioculturais dos personagens. E se há uma tentativa de emulação de fala, de captar conversas, não deve surpreender a estratégia favorável à oralidade. Por exemplo, quanto à colocação pronominal, a próclise é preferida, por compactuar com a tendência do português oral no Brasil. Além disso, são ubíquos os marcadores discursivos que vislumbram a presença do falante e do interlocutor no mesmo contexto. Por exemplo, no final das frases, né? São também ubíquos o emprego de contrações coloquiais, nu, numa, pra, pro, tá, tô, tava, e a mistura dos pronomes pessoais tu e você. Ainda no quesito oralidade, registra-se o uso de termos ou expressões populares. Tadinho, dá no pé, jeito, maneira, pro modo de dizer, encher a cara, sentar uma paulada, etc. Mais especificamente, e a título de ilustração, vejamos algumas estratégias adotadas, grupo por grupo, iniciando pelo grupo 1, o menos letrado. No que diz respeito à representação gramatical,
Se tanto no português padrão como no não padrão, basta a presença do pronome sujeito para indicar a pessoa verbal, não deve surpreender a redução das 6 formas do verbo conjugado a, frequentemente, apenas 2. Portanto, no grupo 1, a concordância entre sujeito e verbo assinala, por exemplo, nós anda, nós andemo, nós come, nós comemo, nós segue, nós seguimos. Bem como o emprego esporádico de agente com o verbo na primeira pessoa do plural, sem o S. A gente, vamos. Avançando para a questão da representação ortográfica, mais propriamente, embora ainda se tratando de item verbal, o grupo 1 apresenta a transformação do ND em N, com gerúndios prescindindo do D. Voando, achando, ouvindo, andando, comendo. Ainda quanto à representação ortográfica, esse grupo registra a transformação do LH em I. Por exemplo, trabalho, véio, mulher, olho, zóio. Em termos de representação lexical, vejamos exemplos de vocabulário típico desse grupo menos letrado. Homem, tauba, cozinhar, montoeira, tanoeiro, especular, depois, macriação, mendigo, problema, propriedade, sobrancelha, quieto, num, no sentido de não, bom, inté, camuça, miséria, figo, no sentido de fígado, rasto. São apenas alguns exemplos, né? Vejamos agora no grupo 2 a questão da representação gramatical. Mais uma vez, quanto à redução das formas do verbo conjugado. No presente do indicativo, a primeira pessoa do plural aparece sem S. Nós remamos, nós comemos, nós seguimos. E a terceira pessoa do plural não flexiona. Eles rema, eles come, eles segue. No pretérito perfeito, seguindo a forma adotada no presente do indicativo, a primeira pessoa do plural também carece de S. Novamente, nós remamos, nós comemos, nós seguimos. O sentido presente ou pretérito sendo elucidado pelo contexto. Contudo, a fim de evitar exageros de efeitos acústicos e estéticos, no mesmo pretérito perfeito, no segundo grupo, a terceira pessoa do plural é flexionada. Eles remaram, eles comeram, eles seguiram. No pretérito imperfeito do indicativo, a primeira e a terceira pessoa do plural no segundo grupo tampouco flexionam. Nós remava, nós comia, nós seguia. Eles remava, eles comia, eles seguia. Finalmente, em se tratando de verbos, os personagens do grupo 2 flexionam fazer, no plural, no sentido de tempo passado. Fazem muitos anos, fazem 2 meses. Quanto à representação ortográfica, a mais célebre, com certeza, será civilizar. Vocês se lembram que já no segundo parágrafo do livro, ao grafar civilize com S, verbo muito rico de significado nessa narrativa, Clemens sugere a um só tempo a rebeldia e a resistência do seu jovem narrador diante das regras impostas pela civilização. Ainda quanto à representação ortográfica, o linguajar dos personagens do grupo 2, observando a recomendação do autor, no sentido de evitar falares idênticos entre personagens, desnasaliza as vogais pós-tônicas. Viagem, bagagem, bobagem, coragem, selvagem, margem. E são muitos os exemplos de representação lexical que ilustram a terminologia desse grupo de variação média, que afinal abrange o maior número de falantes. Causo, comprido e cumprimento, no sentido de longo, ignorante, cavaleiro, no sentido de cavalheiro, vermelhidão, desgrenhado, superstição, supersticioso, sastifeito, sastifação, perturbado,
experimentar, abstinência, advogado, abolicionista, disfarçar, disfrace, ajuntar, alumiar, parafusar, desparafusar, putrificar no sentido de petrificar, privilégio, cérebro, déficit, estrovando, balbúrdia, gangrena, erisipela, icterícia, meningite, girafa com J, locução, bugiganga, largata, nônima, etc, etc. Antes de passarmos ao grupo 3, vejamos algumas características comuns aos grupos 1 e 2. No que concerne à representação gramatical, mais uma vez, na questão dos verbos. Primeiro, em ambos os grupos, os infinitivos aparecem em sua forma fonética, sem as consoantes finais, que, de fato, estão desaparecendo na oralidade do português do Brasil. E com a vogal acentuada, andar, fazer, fingir. Registra-se aqui também o emprego do infinitivo do verbo vir, na forma vim, primeira pessoa do pretérito perfeito. Pode vir. Costumava vir para cima dele. Fala para ele vir aqui. O subjuntivo e o condicional são raramente empregados, respectivamente. Vai ser que eu ligo, em vez de que eu ligue, ou que eu ligasse. Para tentar, em vez de que tentasse. E ia formar, em vez de formaria. Ia viver, em vez de viveria. Ia seguir, em vez de seguir. Os verbos reflexivos, tais como afogar, barbear, incomodar, arrepiar, arrepender, levantar, sentar, misturar, espreguiçar, casar e esquecer, não costumam ser acompanhados do pronome reflexivo se, nem dos pronomes átonos, me, te, nos ou vos. Aliás, quando esses verbos aparecem na forma reflexiva, o fazem com a primeira pessoa do plural, seguida do pronome reflexivo se. Nós vamos se divertir muito nessa balsa hoje, né? Nós vamos se dar muito bem nesse rio. Nos grupos 1 e 2, são igualmente raros o uso de tempos verbais compostos. Então vai ser fiz, em vez de tinha feito, chegamos, em vez de tínhamos chegado, aconteceu, em vez de tínhamos acontecido. Voltando à questão dos pronomes, aqui os verbos reflexivos, né? Em ambos os grupos, os pronomes do sujeito são favorecidos em lugar dos pronomes oblíquos, com nós, em vez de conosco. E o pronome oblíquo mim aparece como sujeito do infinitivo sempre que vier precedido da preposição para. Então vai ser para mim andar, para mim comer, para mim seguir. Ainda no que concerne a representação gramatical, nesses dois grupos ocorre o emprego indiscriminado do advérbio aonde, em casos em que onde seria a forma culta. E tanto no grupo 1 como no grupo 2, as chamadas marcas de plural redundantes são omitidas em substantivos e adjetivos, sendo assinaladas apenas pelo S no artigo. Então, não há plurais. As balsa, as coisa, as história. Já em relação à representação ortográfica, em ambos os grupos, é visível a redução do ditongo ou em o. Então, é roupa, roupa, trouxa, tocinho. Finalmente, vejamos o grupo 3, o mais letrado. Sendo o mais próximo à norma padrão, esse grupo se caracteriza por desvios mais sutis. Quanto à representação gramatical, o grupo emprega, por exemplo, plurais. Mas suas falas, os infinitivos, aparecem grafados segundo a norma culta. No entanto, embora letrados, os personagens do grupo 3 apresentam algum desvio na forma padrão. Não apenas porque a narrativa está sendo feita pelo Huck Finn, mas porque eles misturam, por exemplo, tu e você, e frequentemente utilizam o pronome do sujeito em lugar do pronome oblíquo após os verbos. Viu ela, se levares ele, se pegamos eles. Em termos de representação ortográfica, temos aqui algumas das já mencionadas marcas discursivas de oralidade, por exemplo, o né. Já a representação lexical
nesse grupo letrado não aparece marcada. Bom, concluindo, nessa tradução de Huckleberry Finn, a divisão, a gradação dos personagens em 3 grupos, com especificidades relativas às representações gramatical, ortográfica e lexical, visa preservar a variedade linguística enquanto fator capaz de autenticar a caracterização de Huck, de Jim, do pai do Huck, do rei e do Duke, da senhorita Watson e dos demais personagens de Huck Finn. Cumpre lembrar que, ao buscar o recurso da variedade dialetal, a tradução, embora se valendo de preceitos linguísticos, não tem por objetivo, princípio, produzir fatos linguísticos sistematicamente verificáveis, mas sim efeitos preponderantemente estéticos. Passados 103 anos do lançamento de The Adventures of Huckleberry Finn, uma ficcionista do sul dos Estados Unidos, Flannery O'Connor, pupila de Sam Clemens e mestra no uso de vozes que conversam em variedade linguística, recomenda à jovem escritora Cecil Dawkins em carta datada de 26 de outubro de 1958. E eu cito: "Quando utilizar dialeto, faça-o com sutileza. Tudo o que se pretende é insinuar. Nunca deixe o dialeto chamar atenção para si. Se a pessoa se preocupa com o dialeto, será que o personagem falaria assim ou assado? Vai soar inautêntico." É certo que, em sua célebre explicação, Clemens afirma: as gradações dialetais não foram feitas de maneira aleatória, tampouco por palpite, mas meticulosamente e com orientação e base adequadas e propiciadas por uma familiaridade pessoal com essas diversas formas de falar. Fim de citação. Contudo, conforme já vimos, os tais 7 dialetos aludidos por Clemens nessa mesma explicação, segundo Payne, não são sistematicamente registrados. Portanto, é cabível deduzir que, ao promover a polifonia em sua obra-prima, Clemens esteja menos preocupado com a acuidade dialetológica do que com a insinuação de uma representação crível e um convincente efeito artístico. O mesmo pode ser afirmado acerca da minha tradução de Huckleberry Finn, ainda que ela não resulte de um operador neutro que busque entregar o mesmo, né? Aqui, para quem estiver interessado, eu tenho a bibliografia dessa fala e muito obrigado. A professora Ana vai entregar o certificado ao professor José Roberto Ochea, com agradecimentos pela palestra, análise minuciosa e profunda do texto traduzido. Isso é sempre muito importante, muito relevante ter essa análise. E eu gostaria, então, de abrir para as perguntas. Márcia. É incrível essa palestra, porque é interessante para não só quem estuda literatura, mas para quem faz tradução e estuda tradução. Então, é um comentário e 2 perguntas. O comentário é assim: como o português seria mais simples, né, se não fosse tão redundante, se bastasse usar os artigos e os pronomes para marcar, sem precisar da flexão dos verbos e substantivos, né? E, para quem aprende português, seria bem mais simples, haveria muito menos variantes, o afastamento da norma padrão. Não que eu esteja defendendo a norma padrão, não, mas é que eu acho que reduziria essas variantes. E as 2 perguntas. Uma é se você teve uma conversa com o editor antes de começar a fazer a tradução, para apresentar qual a estratégia que você queria adotar e se houve essa conversa, como é que foi, qual foi a reação, também a reação do revisor, se o revisor foi avisado que você usaria esses recursos. Então, uma pergunta é essa: como é que foi a negociação com a editora? E a segunda pergunta é se vai haver uma introdução no livro em que você vai apresentar para o leitor
essa estratégia. Márcia, obrigado pelas perguntas. Sim, esse trabalho foi feito para a editora Zahar, para a série Clássicos. O meu editor é o Rodrigo Lacerda. E desde quando o Rodrigo me procurou, 2 anos e meio atrás, com esse projeto, eu disse a ele que eu ia enfrentar o desafio da variedade linguística, e ele me deu carta branca. Ao longo dos 16 meses em que eu trabalhei nisso, eu já sabia que essa série da Zahar, ela prevê paratexto. Todas as edições são anotadas e tem introdução e prefácio. Então, eu tenho uma introdução de 8.000 palavras, em que eu falo sobre a obra do Mark Twain de modo geral, sobre Huckleberry Finn em particular, e tem um outro ensaio com cerca de 6.000 palavras, em que eu falo sobre as estratégias de tradução, os 3 grupos, todas essas questões lexicais, gramaticais e ortográficas, justificando. Esses caveatos todos eu coloco lá. E, no momento, o livro está em processo de revisão. Quem está fazendo a revisão é o Mauro Gaspar, da Zahar. Eu estou em contato constante com ele. Eles já me deram feedback da introdução dos paratextos. E agora, nesse segundo semestre, eles vão me dar o feedback da tradução em si. Mas eles têm conhecimento das estratégias que eu adotei e do que eu estou procurando fazer na tradução. Mas eu ainda não tive o feedback sobre a tradução em si. É por isso que eu não pude citar trechos aqui ainda, porque o livro ainda está em preparação. Professor Gumbrich quer fazer uma pergunta. Eu vou fazer 2. Parabéns, que foi inacreditável, né? Que imaginar quanto deve ser difícil de traduzir aquele texto. Eu recentemente esteve num show de Bill Murray, do ator, né? E ele estava recitando e cantando, baseando-se no Huckleberry Finn, fazendo fantasticamente. A minha segunda pergunta vai se basear sobre aquela experiência. Mas a primeira seria o seguinte, que se estou inventando uma metáfora, paisagem dialectal, né? Quer dizer que se poderia dizer talvez que existe uma certa semelhança entre uma paisagem dialectal de diferentes níveis de uso da linguagem entre o inglês americano e o português brasileiro, né? Quer dizer que a primeira pergunta é se o senhor acha que existe uma tal semelhança, se poderia dizer que isso ajuda, comparado, por exemplo, a uma tradução de um texto semelhante no inglês americano, né, ao alemão, onde você não tem esse tipo de variante, essa semelhança. Então, a primeira pergunta seria uma pergunta de teoria, de teoria tanto e praxis da tradução. Se neste sentido existem situações básicas, né, mais fáceis, mais difíceis. Talvez você ache que não existe semelhança, mas basicamente neste sentido ajuda, né? O qual não quer reduzir o que o senhor tenha conseguido, é incrível. Mas a segunda pergunta se baseia naquele show do ator Bill Murray, de Lost in Translation, né, que está viajando com um músico clássico cellista e vai recitando textos da literatura clássica americana. Mas o centro são recitações onde ele está falando com vozes diferentes. Tem a voz negra, tem a voz branca. A pergunta seria, de novo, uma pergunta prática, mas que eu acho que tem uma base filosófica que pode ser interessante, se o Leão está usando incorporar situações para encontrar soluções nos seus problemas. Quer dizer que, claro, os argumentos que o senhor dava agora eram fantásticos, muito sutis, né? Acho que às vezes inacreditável como solução, mas se o senhor está usando recitar e recitando, fazendo julgamento estético, no sentido de dizer que esta é a melhor solução,
sem ser capaz de argumentar porque é melhor, mas porque sona melhor. É claro? Obrigado, professor. Com relação à primeira pergunta, essa ideia da paisagem dialetal, entre o inglês e o alemão, eu não saberia aferir, porque eu não tenho conhecimento de língua alemã. Entre o inglês e o português na variante brasileira, eu francamente, a minha experiência com a literatura norte-americana, com a literatura do sul dos Estados Unidos, a minha tese de doutorado foi sobre Flannery O'Connor, sobre literatura do sul, não apenas Clemens, mas antes dele e depois dele. Essa variação linguística, que eu já venho me preocupando com ela desde a minha tese de doutorado, que eu defendi 30 anos atrás, ela tem sido observada, professor, mais em função do nível sociocultural do falante, do nível de escolaridade do falante. Eu estudei algumas experiências de paisagens geograficamente dialetológicas, quando Vladimir Prochaska traduziu Grapes of Wrath e situou a linguagem, numa linguagem de um dialeto da Boêmia, parece que, sob o ponto de vista dialetológico, foi bastante interessante, mas também parece que, sob o ponto de vista artístico, não aconteceu. A experiência de substituição dessas paisagens por locais parece funcionar bem no teatro, na farsa. Por exemplo, quando o Cacá Rossé adaptou a Midsummer Night's Dream, São João Noite de Verão, e aquela celebérrima montagem de 1992, ele pegou os falares dos artesãos e ele, ao traduzir, ele situou esses falares no interior de São Paulo com R retroflexo. Então era amor, por favor. E isso, na situação cênica da farsa, eu assistia à montagem no Teatro Tuca, em São Paulo, o teatro vinha abaixo de risada da própria linguagem. Então parece que essa substituição geográfica funciona no teatro e funciona na comédia, sobretudo na farsa, porque ela gera riso. Mas eu não tenho mais para lhe dizer com relação a essa ideia fora do parâmetro sociolinguístico mesmo. Obrigado pelas perguntas. Tem mais ali? Professora Ana. José Roberto, adorei a sua palestra. Agora eu entendi bem por que aventuras, né, aventuras da variedade linguística. Eu me lembrei da peça do Bernard Shaw, Pygmalion, em que a primeira cena toda ele utiliza um dialeto, o Cockney, né, para os falares da Eliza, né? Mas depois, a pergunta que eu queria te fazer é o seguinte, que o Milor Fernandes, quando ele traduz a peça, inclusive eu já trabalhei com essa peça, tradução do Milor Fernandes com os meus alunos, ele inventa um dialeto, um novo idioma quase, né? Porque são vários falares que você identifica aí de várias regiões brasileiras, então ele cria assim um híbrido, um idioma híbrido, e ele é a peça toda. Então, porque não existe em português nenhuma outra tradução, existe uma portuguesa que também, digamos, não flui muito bem aqui por causa do, né? Então eu usei essa para dar aula na graduação. Não estava assim muito feliz assim com a tradução, porque depois é toda, né? Mas aí o que aconteceu? Os alunos, eles adoraram esses falares, né? E, adoraram a peça justamente por causa desses falares que vai até o final da peça. Então, gostaria que você falasse assim a tua opinião a respeito disso. Esses falares estavam nas falas da Eliza, não nas falas do coronel, nem do...
Claro. Então, certo. É como eu disse, parece que no teatro isso parece dela, do pai, dela, dos personagens Cockney, né? E isso é fundamental para a caracterização dela, né? E do pai, de onde ela vem. Então parece que no teatro, sobretudo em situações de comédia, isso funciona bem, porque é isso que você quer, produzir riso. Então, se a linguagem for nessa direção, tudo bem. O problema no teatro é você arriscar esse tipo de intervenção em momentos em que você não gostaria de produzir riso. Porque se você produzir riso nesses momentos, aí o tiro sai pela culatra, né? Mas eu acho que no teatro isso é possível, essa regionalização. Na prosa, eu não tenho visto experiências bem-sucedidas de regionalização. Tenho visto como falei, conversamos até agora, em função de dialeto social, né? Mas não de região. Obrigado. Professor, vou me aproximar aqui. Queria aproveitar que estamos falando de teatro, teve uma curiosidade que eu fiquei o tempo todo, e teve um momento que você tocou bem no assunto que você fala de evitar exageros. E a gente tem uma relação com a escrita na língua portuguesa que é de muito mais preservação do que a da língua inglesa. Claro. E isso se expressa muito nos nossos textos teatrais, como, por exemplo, Nelson Rodrigues, que até ousa colocar coisas como tá, tô, mas ainda assim não escreve da maneira em que a gente realmente fala. E aí o ator vai corrigindo na hora que vai para o palco. E eu queria, por curiosidade mesmo, eu sei que a tua intenção não é fazer o mesmo, mas queria saber se você sentiu que precisava reduzir muito dessas alterações em comparação com a língua padrão, ao passar da língua inglesa para a portuguesa, para que a gente não estranhasse ao ler. Porque quando você fala, a gente já vai rindo, né? É muito gostoso ouvir, mas ler, a gente vai se estranhando demais, né? Isso. Obrigado pela pergunta, excelente. Foi por isso que a professora Márcia Martins perguntou, você já conversou com a editora e com os revisores? Ela estava preocupada na aceitação disso, porque, de fato, como você disse muito bem, a nossa tradição desses grafismos é muito... Nós temos expoentes desses grafismos, meu Deus, você pensa em Guimarães Rosa, mas a nossa tradição de todo não é tão impressionante, tão rica, quanto a tradução não apenas anglo-americana, mas inglesa também. Você pensa em Thomas Hardy, você pensa em Chaucer, que já fazia isso. Então, eu vou te dizer assim, olha, há 20 séculos que um dos benefícios da tradução literária é o quê? A expansão das linguagens, das literaturas, das culturas. Então, eu espero que esse tipo de... Pelo amor de Deus, não vamos dizer que eu falei... pseudo-vanguardismo sirva para expandir as nossas tradições. É isso que eu acho, que isso pode acontecer. Eu espero que isso aconteça. Esse, assim, tipo, épater le bourgeois, assim, um pouco, épater os editores, entendeu? Eu espero que aconteça isso. Obrigado pela pergunta. Bom dia, professor. Bom dia. Eu sou Isabel Ferreira, venho de Angola, apesar de viver em Portugal, e achei a sua apresentação muito pertinente e ficou-me uma questão que gostaria de ver esclarecida, caso possa, e desde já eu agradeço. Quando falou das variações linguísticas, ocorreu-me pensar assim, o que é que será dos países lusófonos que falam a língua portuguesa e que nos entendemos com o Brasil, e que também o Brasil tem sido o promotor da divulgação dos autores angolanos, brasileiros, cabo-verdianos. Quando eu faço essa referência, me leva a questionar, tem sido fácil conhecer, no seu caso, autores angolanos, portugueses e brasileiros, e este falar angolano é para si difícil de se entender ou pode ser para si um outro tema de estudos? Porque fez aqui várias referências que nós, os angolanos, também usamos. Estou a vir, por exemplo, não estou a vir ou estou a chegar. E então eu queria saber se
neste enamoramento da língua portuguesa que nós vamos mudando, se na academia tem uma raiz para diferenciar do português falado de Angola, do português falado em Moçambique, do português falado no Brasil e do português falado em Portugal, que, na verdade, são variações. Todos nós nos entendemos, mas há sempre qualquer coisa assim que difere. Obrigada. Eu que agradeço a pergunta, professor. Olha, eu vou confessar publicamente a minha ignorância. Eu gostaria muito de ter conhecimento da literatura angolana, da língua angolana, na sua variação de identidade, e eu não tenho. Pela minha trajetória pessoal, de professor de literatura, de estudante de literatura, eu li alguns escritores angolanos, mas eu nunca estudei a variação linguística. Então, eu operei, professora, mais pensando na variação linguística brasileira, não é? Mas eu tenho certeza que, se as premissas se sustentam, e eu acredito que elas se sustentem, seria perfeitamente viável fazer essa tradução sob um viés de variação linguística angolana, ou moçambiquinha, ou até continental portuguesa. Nós sabemos disso, né? Mas na minha praxis, eu infelizmente não tinha o cabedal, o aporte para trazer outras variações lusófonas da nossa língua. Ontem eu gostaria de fazer uma pergunta tangencial, porque diante da meticulosidade, né, e da polidez, do estado de extrema perfeição da sua palestra, fica difícil para o não especialista fazer uma pergunta. Mas, mesmo assim, eu vou me dar o direito de fazer uma. Eu estava pensando se você consideraria como uma tradução intralingual trechos da obra do Monteiro Lobato, em que se critica o narrador ou as personagens por usar a linguagem racista quando se referem à pessoa da tia Anastácia, né? Então, tem havido tentativas de fazer outras versões daqueles textos. Eu estou tomando como tradução intralingual. Claro. E me ocorreu uma correlação com o seu uso sua referência à palavra nega. Certo. Não, então, eu penso se você teria alguma coisa, se você pensa alguma coisa a esse respeito, como é que seria a solução, ou se a solução não seria solução, seria manter como estava o texto. O que você pensa a respeito? Solange, muito obrigado pela pergunta. Olha, correndo o risco de parecer conservador, eu entendo que qualquer tentativa de sanitização ou bowdlerização de um texto é empobrecedora. Eu acho que, inclusive, ela pode desmerecer a capacidade do leitor de compreender a relação intrínseca entre texto e contexto e texto. Então, eu jamais teria o ânimo de ir ao Monteiro Lobato, ou ao Shakespeare, ou ao Clemens, e fazer uma sanitização da linguagem, fosse porque o motivo fosse. Então, eu abominaria esse tipo de prática. Quer dizer, o pesquisador que está interessado nisso tem o direito de perseguir os seus interesses, mas eu não teria ânimo ou energia para perseguir esse tipo de interesse. Eu deixaria tal e qual. Então, encerramos a programação da manhã. Nós não vamos nos separar até sexta-feira. Fiquem tranquilos.